Nesse vídeo vamos falar sobre os deveres fundamentais do servidor público de acordo com o Código de Ética dos Servidores Públicos Federais, o Decreto 1171. Então vamos falar sobre os deveres fundamentais, tem bastante informação, tentei deixar bem ilustrado aqui esse mapa mental para ajudá-los. Nós temos, basicamente ali os deveres fundamentais e as regras deontológicas. As regras deontológicas, elas são mais subjetivas, tem um mapa específico falando de cada uma delas. E aí, os deveres fundamentais, nós vamos perceber que eles são mais objetivos, tá? Então, o que o servidor público ele deve fazer? Ele deve desempenhar a tempo suas atribuições ali do seu cargo, do emprego, da função. Ele deve exercer com rendimento, perfeição e rapidez, e para evitar ali o dano moral, então ele tem que fazer isso. Se ele tiver que optar ali entre duas opções, ele sempre deve escolher a que é melhor, ou seja, que satisfaça o bem comum. Então, não é administração pública. Aqui tem um alerta, né? Eu coloco às vezes atenção aqui. Então, às vezes, o servidor tem que escolher entre duas opções aquela que é melhor para a administração pública. Não, ele tem que escolher aquela que é melhor para o bem comum. Ele deve ser probo, que correto, coloquei aqui o símbolo de correto, reto, leal e justo, que seria uma calça justa. Leal seria um cachorrinho, aqui eu coloquei, para simbolizar a lealdade. Ele jamais deve retardar a prestação de contas, deve tratar cuidadosamente dos usuários, se aperfeiçoando também na comunicação, né? Ter consciência dos princípios éticos, ele deve saber disso. Ele deve ser cortês, trabalhar com urbanidade, disponibilidade, atenção e sem preconceitos ou distinções, né? Sem diferenciar as pessoas que estão sendo atendidas. Deve respeitar a hierarquia, deve resistir à pressão, coloquei uma panelinha de pressão aqui, decorrente de ações que sejam imorais, ilegais ou aéticas, ele deve denunciar, tá? Então é meio que uma obrigação dele fazer essa denúncia. E bem como resistir se tiver uma pressão para fazer alguma coisa que não seja legal. Se na realização de greve ele deve zelar pela defesa da vida e da segurança coletiva, ele deve ser assíduo, para quem não sabe, assíduo, deve comparecer ao trabalho ali nos dias, né, regularmente. Que a sua ausência ali causa danos, né, inclusive dano moral, que a gente vê nas regras deontológicas. Ele deve comunicar imediatamente ao superior ato ou fato contrário ao interesse público, se ele identificar. Ele deve fazer essa comunicação ao superior e exigir as providências cabíveis. Se a denúncia, por assim dizer, for contra o superior, ele tem que ir na instância superior ao superior, né? Ele deve manter o local de trabalho limpo e em perfeita ordem, então tá nos deveres ali fundamentais. Ele deve participar de movimentos e estudos para a melhoria da função, então consta como dever. Ele também deve se apresentar com vestimentas adequadas, então também está listado. Manter-se atualizado, cumprir as tarefas com critérios, segurança e rapidez, conforme as normas e instruções dos superiores. Deve facilitar a fiscalização, então não deve dificultar, né? Tem que facilitar a fiscalização. Deve exercer as prerrogativas que lhe forem atribuídas, abstendo-se do que for contrário ali aos interesses dos usuários e dos jurisdicionados administrativos. Deve abster-se, a pessoa recusando assim, de exercer atividades estranhas a que ele deve realizar. Deve divulgar o código de ética a todos os integrantes da sua classe. Então, os deveres aí são vários e, conforme eu falei anteriormente, eles são mais objetivos. Então, ele fala o que deve fazer. Ele deve ser assíduo, deve comparecer ao trabalho. Então, é mais objetivo, então ajuda a diferenciar das regras deontológicas. Então, esses são os deveres fundamentais listados no Código de Ética. Qualquer dúvida, sugestão é só deixar nos comentários. O mapa está disponível para download de forma gratuita. Bons estudos e te espero no próximo vídeo.